rádio. Ela Boa tarde, ela tá na pastora. sexta marcha hoje. Boa tarde, pastora Margarete, Leandro Boa tarde, Guedes, pastora Tânia. sempre aqui nos Boa bastidores, tarde, nossos Lelê. convidados daqui, mas estão bem longe, lá no Nordeste, você já vai conhecer quem estiver vendo, né? Estamos começando nossa tarde missional. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes que estão aí pelas redes sociais. Olha, hoje tem sorteio, hoje tem coisa boa aqui, hoje tem testemunho, tem casal lindo aí, maravilhoso, com a palavra, com testemunho. Hoje, olha, gente, o negócio tá bom, não saia daí, fique sintonizado. Nossos convidados podem complementar aí, nós estamos com a Alexandre e Vanessa. Boa Olá, tarde, meus queridos. Boa tarde, a paz. Sou Alexandre Silva. Olá, boa tarde. Eu sou a Vanessa Silva e é muito bom estar com vocês aqui nessa tarde missional. Obrigado pelo convite, desde já. Que legal, um prazer muito grande. Eu já começo emocionada. Vamos de música, nossos convidados. Eu já conheço. Vamos lá. Vamos lá. Alexandre, eu lembro um pouquinho de você, mas... Eles não estão aparecendo na telinha. Então, já falei, são os defeitos Fala pro Lelê. especiais. Nosso técnico já vai Para as cuidar pessoas disso aí. poderem conhecê-los, né? Vamos conversando, Pastor Alexandre, Olá, pastores aí, tudo Alexandre bem? e Vanessa Silva. Me sinto... glória a Deus. Nós estamos vendo vocês. Agora estamos vendo. É uma alegria poder conhecê-los, né? Um prazer. Já tinha ouvido falar de vocês, não só pela pastora Tânia, mas pela minha irmã também, que ela acabou conhecendo o trabalho de vocês a partir de uma pregação, de uma ministração, e ela me comunicou assim bem empolgada, falando a respeito, me deu até o cartãozinho de vocês, né? Então, assim, hoje nós estarmos aqui conversando, conhecendo, é um prazer, é uma bênção. Com certeza hoje Deus está levantando mais intercessores para o ministério de vocês. A pastora Tânia fez esse pedido também, né, pastora? Já encaminhamos para os nossos intercessores. E podem ter certeza que mais pessoas estão de joelhos hoje pela vida de vocês também, pela sua família tão linda. Amém. Posso fazer uma pergunta? Sim, bora. Pode. Tô me segurando aqui, vai logo. A Tânia, ela fica emocionada. Aliás, nós ficamos emocionadas aqui, né? A gente sente essa necessidade, né, do missionário que está... hoje vocês estão aí, não estão do outro lado do mundo, mas estão num contexto também difícil, no Nordeste, sertão nordestino, e a gente fica realmente, a gente sente, né, assim, a gente precisa se segurar mesmo, né, porque tem que tomar água e engolir, né, Tânia? O choro vem, mas vamos lá. Uma pergunta que a gente sempre costuma fazer para os nossos convidados, eu acho bem importante também, até porque tem pessoas que assistem, acompanham as redes sociais e ainda não tiveram esse encontro com Jesus, né? Não tiveram esse encontro pessoal, e nós gostaríamos de saber como que foi essa experiência de vocês, como vocês conheceram a Jesus. Eu vou deixar a dama falar primeiro. Bom, então eu vou contar minha experiência, assim, foi algo que eu cresci, né? A minha família, como a Tânia falou, todos nós somos cristãos, então desde pequena sempre fui levada para as escolas dominicais, para as EBF, então a palavra do Senhor sempre foi sendo gerada dentro de mim. Mas quando eu entrei na fase da adolescência, eu me desviei, né, dos caminhos do Senhor, me afastei do Senhor, mas com 17 para 18 anos foi quando eu tive realmente um encontro com o Senhor mesmo, né? E foi quando eu me lancei de vez e falei, Senhor, agora a minha vida está totalmente rendida ao Senhor para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E aí foi uma mudança, uma transformação geral mesmo, em todos os sentidos, né? Muitas pessoas, inclusive, algumas pessoas estão me ouvindo, oraram muito por mim quando eu estava nessa fase afastada do Senhor, pessoal na intercessão, clamando, minha mãe sempre pedindo, porque desde pequena nós recebíamos palavras lá na nossa família de que
nós não iríamos nos perder para o mundo, né? Mas o Senhor tinha algo para fazer através da minha geração, né? Junto com as minhas primas. Então, mesmo com todas essas circunstâncias difíceis que eu vivi, eu lembrava dessa palavra e eu falava, o Senhor tem algo para fazer na minha vida e através da minha vida. Então, depois vai fazer 15 anos que eu tive um encontro real com Jesus, não só de ir à igreja, mas de viver um relacionamento com Ele. Depois conheci o Alexandre, nos casamos, e aí foi quando o Senhor começou a fazer essa obra tremenda assim na nossa vida. E agora Ele vai contar a parte dele, senão eu conto a dele, Ele vai contar a minha. Enquanto a gente vai contando o testemunho, deixa eu contar um pedaço do contexto. Aqui tem muita mosca. Então, se você vê a gente com a mão assim, é para ela não se intrometer. Tá bom. Então, eu tenho 32 anos e conheci a Jesus aos 11, num trabalho missionário da Comunidade Batista da Paz, ali no Catarina de Moraes, onde eu cresci. E eu ia para a escolinha bíblica porque no final tinha lanche, não é? E era interessante, né, comer o lanche. E no final do ano eles davam roupa também, só que não podia faltar. Se faltasse, não ganhava um padrinho. Então isso me atraía, né, me cativava. Boa. E enquanto isso, eu ia recebendo a mensagem de fé, a palavra, a semente. E com os 13 anos eu me batizei, já estava compreendendo um pouco aquilo que era a mensagem que eles passavam a respeito de Jesus. Mas aos 14 eu também vivi um período difícil na igreja e eu necessariamente precisei sair. Deliberadamente eu escolhi sair, porque eu não queria prestar conta, queria fazer as coisas do meu jeito, então achava que os pastores estavam querendo pegar no meu pé. E na verdade eu estava errado mesmo. E aí então fiquei dos 14 aos 18 anos, bem distante de uma relação pessoal com Deus, da relação com a igreja. Aí nesse período eu também me envolvi com o mundo do crime, com drogas e coisas do tipo. Mas foram 4 anos difíceis, mas foram 4 anos. E nesse período eu ficava com aquela chama, né, do evangelho, aquela semente ali, aquela vozinha que dizia assim, você não está no lugar que você deveria, você está errado, né? E aí qual foi o fator determinante que me fez voltar? Eu vivi uma experiência que ela é até um pouco questionada teologicamente, mas foi uma experiência pessoal. Eu estava então indo na casa de uma namoradinha e a irmã dela estava endemoniada. E eu sabia que aquilo era verdade, né? Porque eu já tinha visto isso acontecer na igreja. E o demônio que estava nela dizia assim, ó, você, com aquela voz grossa, né? Vai procurar ele lá de cima, senão você vai morrer cedo. E então eu, né, sabia que aquilo ali era espiritual e acreditava nessas coisas. Voltei correndo para casa dizendo para minha mãe que eu queria voltar para a igreja. Isso era num sábado à noite. No domingo eu voltei para a Comunidade Batista da Paz, a igreja onde eu fui ganho, fui sendo discipulado, desviei de lá, voltei para lá. Aí lá a gente, então, se reconciliou com Deus. Aquele dia, o pastor poderia pregar sobre dízimo o culto inteiro. Eu ia me converter, ia voltar aquele dia. Eu estava decidido. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, com essa experiência, foi quando eu retornei de fato. E aí adentrei esse processo de tratamento, de consolidação. Sim. Mas, em essência, a minha conversão se deu ali no trabalho missionário no Catarina de Moraes, que foi feito pela Comunidade Batista da Paz. Glória a Deus. E quando que vocês decidiram por missões? Foi aqui? O que vocês fizeram? Como foi os passos de vocês até chegar aí, né? Que Nordeste, como assim, né? Tão longe. Sim. Eu começo, depois você... pode ser. Depois que a gente, então, se alinhou na comunidade local, aí na CBP em São Vicente, que eu conheci a Vanessa, né? Nós começamos a namorar, nos casamos em 2009. Em 2010, eu particularmente entendi um chamado específico, chamado para pregação da palavra. Eu tinha uma ideia de um pregador itinerante. Eu acreditava que eu seria um pregador itinerante. Entendi. E à medida que o tempo foi passando, meu pastor, o pastor Reinaldo,
Ele me discipulou muitos anos. Aliás, um abraço pessoal da CBP, que amamos muito. Já estive lá também falando sobre missões, pastor Jorge Henrique, toda a família amada. São uma bênção. Então, o pastor Reinaldo, ele me discipulando, né, durante muitos anos, ele foi me ajudando a entender que não necessariamente seria um chamado itinerante, ainda que eu fosse em alguns lugares, mas parecia que estava mais associado a missões. A ser um missionário. Eu só não conseguia, na época, distinguir, saber qual que era a diferença disso. E foi quando a Comunidade Batista da Paz implantou uma igreja, né? Foi-se construída uma igreja no distrito de Rancharia, no Pernambuco. No ano de 2016 nós fomos para lá. A gente recebeu o convite dos nossos pastores, a gente entendeu que deveria aceitar o desafio. E o nosso caso com o Nordeste começou em final de 2015, início de 2016. Foi quando, de fato, nós viemos enviados pela CBP para o Pernambuco. E no Pernambuco, né, num vilarejo que tem aproximadamente 1.000 pessoas, onde a gente implantou uma igreja lá, né, com a graça de Deus, a gente, então, conheceu o trabalho que nós estamos hoje. E aí teve todo um desenrolar que nos fez, em 2021, 5 anos depois, estar aqui em Juazeiro. Eu não sei se a Vanessa quer compartilhar um pedaço da nossa chegada no sertão. Assim, foi bem desafiador, né? Porque quando Deus nos chama para viver essa realidade de missões, nós precisamos entregar muitas coisas ao Senhor, né? Verdade. Nossos sonhos, nossos desejos, muitas coisas. E eu lembro quando o Alexandre chegou falando que Deus estava falando com ele, eu disse, olha, o Senhor também tem que falar comigo. Tinha essa pergunta aí, quem o Senhor também precisa falar comigo, porque se eu tenho uma palavra direta dele, eu pego essa palavra e eu vou embora na convicção, que eu sei que também Deus vai falar, continua falando com você. E assim aconteceu, Deus também falou comigo, né? Só que foi muito interessante, porque eu vim a primeira vez para o sertão, para o Pernambuco, sem conhecer, né? Eu vim já com a mudança, com tudo, sem saber como que era a realidade, sem saber nada, né? O Alexandre tinha vindo um tempo antes, né? E eu falava, vai me contando como que é aí. Mas a partir dessa palavra, daquilo que o Senhor tinha falado comigo, que Ele tinha me separado para viver essa realidade, eu fiz técnico de enfermagem, então eu me identifico muito de cuidar de pessoas, né? De sensibilizar com a dor do outro. E eu falava para o Senhor que de alguma forma eu queria levar a mensagem de Jesus para que o mundo fosse melhor, né? Sim. Então, quando a gente veio para cá, eu entendi, eu falei, Senhor, é isso mesmo. Muitas vidas vão ser tocadas, muitas vidas vão ser transformadas pelo teu amor. Então foi desafiador. Um elo ou um link para fazer entender melhor, então, como é que a gente chegou no Juazeiro, porque me parece que essa era a pergunta em essência. Nesse processo de implantação da igreja em Pernambuco, nós viemos para o 4º Congresso Nacional de Evangelização do Sertão, aqui em Juazeiro, que é um congresso desenvolvido, promovido pelo Movimento Nacional de Evangelização do Sertão. Então, foi nesse 4º Congresso Nacional, no início de 2018, em que eu tive uma experiência junto ao pastor Jonathan, no meio daquela multidão que estava ali. Ele me parou, eu fui cumprimentá-lo, ele disse que teve uma impressão de que eu era o jovem que ele estava orando há alguns anos. E eu não conhecia, ele não me conhecia. E a partir dali a gente começou o que a gente tem chamado de um namoro missional. Verdade. A gente começou a partir de início de 2018, conversas, e eu conversando com os meus pastores na CBP, até que agora, no início de 2021, consolidou-se então uma transição da nossa igreja, Comunidade Batista da Paz, em São Vicente, para o movimento nacional. Nós, então, não viemos enviados pela Comunidade Batista da Paz, mas eles nos abençoaram, nos liberaram, e a gente pôde, então, estar hoje trabalhando integralmente no movimento. Então, foi dessa maneira que nós chegamos no Juazeiro. Primeiro a gente fez uma escala no Pernambuco, para depois chegar no Ceará.
E lá no Pernambuco, né, se a pastora Margareth tiver alguma pergunta também sobre isso, mas lá no Pernambuco, vocês foram para serem pioneiros no trabalho, não havia nada, não havia uma equipe esperando, nem alguma família, alguma ligação? Em Rancharia, que é o distrito de Granito, Sim. Não, de fato não tinha. Certo. O que houve? Um rapaz da nossa comunidade em São Vicente, o Zé Milton, ele é bem conhecido aí no nosso meio, ele tem uma empresa de construção civil e ele morava em Rancharia. Sim. E numa dessas viagens para esse distrito, para visitar a mãe, ele comprou um terreno e, segundo ele, Deus disse para construir uma igreja ali. Então, nessa construção da igreja, a gente foi só para dar início ao trabalho. Então, a gente, de fato, não tinha parente, não tinha uma equipe, foi a família mesmo. E a gente lá, então, começou o trabalho. Lá tem uma Assembleia de Deus, uma Adventista e uma Igreja Católica. E de quantas Nós pessoas seríamos foi o povoado lá que vocês falaram? 1.000 pessoas, não passa de 1.000 pessoas. Uhum. Então, a gente deu início a esse trabalho dessa maneira, né? E fizemos amigos lá. Uau, muito bom, muito... Estamos de volta. Estamos de volta, você está sintonizado na 87.9, quem vos fala é Tânia Nascimento, eu nunca me apresento, pastora Margareth Ribeiro com a gente, nossos convidados aí, Alexandre e Vanessa Silva, que estão lá no Nordeste, e a gente tem um monte de perguntas, mas nós vamos ver o que a gente consegue responder hoje, né? Vamos lá, nós paramos que vocês... como vocês foram de Pernambuco, né? Foi o Passo, São Vicente, Pernambuco, Nordeste. E a gente tem outra pergunta aqui, quer fazer, pastora Margareth? Curiosamente. Em relação à família, Sim. Vocês têm filhos, certo? Sim. Quantos filhos? Temos 3. E quando vocês foram, eles tinham quantos anos? Você fala ou tu fala? Eu posso falar? Quando nós viemos em 2016, o Enzo estava com 2, a Vitória tinha 11 e o Andros tinha 10. E agora eles já estão bem maiores, não é? Mas não foi assim aquela vinda cheia de alegria, voluntária, amorosa. Porque era uma praticamente adolescente, um pré-adolescente, né, um bebê aí. E essa questão, né, da mudança de amiguinhos, cultura, né, deixar a família, a questão dos avós, dos parentes. Como que foi, como que eles, lá em Pernambuco, como que eles conseguiram aceitar estar lá? Como que foi essa situação? Para a inauguração da igreja em Pernambuco, veio muitas pessoas, então tinha quase 30 pessoas. Então, nos primeiros dias, assim, para eles estava todo mundo em festa, porque minha mãe veio primos, né? Veio amigos da igreja. Então, era um lugar novo, mas ainda tinha as pessoas próximas, né? Quando foi para todo mundo ir embora, aí que foi difícil, né? Conseguir lidar com tudo isso. Para eles, né? Mãe, a gente não conhece ninguém aqui, a gente não tem amigo, não tem família. Como que vai ser tudo isso, né? Então, teve muita conversa, né? A gente sempre traz o princípio de que o Senhor nos chamou, então Ele vai nos sustentar em todos os sentidos, trazendo novos amigos, né? Nos dando famílias também aqui, pessoas para nos ajudar, se precisarmos, mas no começo não foi fácil para eles a adaptação, principalmente por causa da alimentação, né? Que é um pouco diferente, é aquela comida um pouco mais forte. O que vocês comiam lá? Porque em casa você acaba fazendo, né, a mesma culinária, mas é possível manter o que vocês já faziam aqui? Vocês já cozinhavam para os filhos aqui? Como que fica essa parte? Eu acho que até curiosidade, pessoal que está ouvindo, né? Eu continuo mantendo a alimentação paulista, né? Como diz o pessoal, né? Mas quando íamos comer na casa de alguém, para eles era difícil nesse momento. Porque aqui o feijão é diferente do nosso feijão aí de São Paulo. Aqui é o feijão de corda. Feijão de corda. Então, ele tem um gosto diferente. O arroz aqui mais utilizado é o parabolizado.
Não é o branco, né, que nós utilizamos aí, que também tem um gosto diferente. Tem, é verdade. E Tudo aqui, tem coentro. tudo tem Tudo tem coentro. coentro. É mesmo? Tudo tem nata, jogam nata no arroz. Muito né? cuscuz. Muito cuscuz com ovo, com salsicha, com linguiça, tudo quanto é Muito. frango, né? Agora, deixa eu... Sim. Desculpa cortar vocês, é que o Leandro falou muita mosca, porque ele tá vendo na câmera dele do lado de lá. E as moscas Eu acho que também. É de tempo, viu, Leandro? Tem tempo que elas aparecem, tem tempo que elas somem, e a gente tá vivendo um período de mosca. Não, mas faz parte. Não é só aí não. Aqui na Vila Margarida também tá cheio de mosca, viu? A época das chuvas aqui, eles falam que é a época onde tem mais mosca, né? Mas as moscas também no início foi algo bem desafiador, porque são muitas moscas, não é pouca, são muitas, eu né? vivi isso em Moçambique, né? Então, Na em África tem Guiné-Bissau bastante, também, né? já tive em Guiné-Bissau. Muita música. Incrível que pareça, né? Não conheço o Nordeste brasileiro, mas é onde por a gente isso, viveu. é um dos motivos que é conhecida a África brasileira. Sim, verdade. Tem muita semelhança. Sim, eu acredito. Sabe uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que eu acho que é bem importante para não ficar confuso? Sim. Nós temos pelo menos 2 fases no tocante ao Nordeste. Essa primeira fase que a gente está falando da nossa chegada, adaptação e as crianças e tudo mais, que foi em 2016 e se deu para a implantação da igreja. Sim. A gente está dando as respostas a partir da primeira experiência. Nessa segunda fase que nós estamos vivendo agora, hoje, aqui no Juazeiro do Norte, em Ceará, ocorreu após um ano aí em São Vicente. O ano de 2020, nós passamos todo aí em São Vicente. Certo. Foi quando nós fizemos a transição com a nossa igreja local. E a gente, então, está trazendo a resposta da primeira chegada, do primeiro momento, porque, de fato, foi onde as coisas aconteceram mais. Nessa segunda vinda para o Nordeste, né, nesse segundo momento, nesse segundo estágio, com as crianças, as coisas ficaram um pouco melhor. Porque eles já conheciam o contexto e Juazeiro do Norte era uma cidade que a gente vinha, por exemplo, fazer compra. Às vezes a gente vinha no shopping, tem um shopping aqui em Juazeiro do Norte. Então é uma cidade que eles já conheciam um pouco, então foi menos complicado do que da primeira vez. Eu só estou achando importante dizer isso para dentro das nossas falas, o pessoal que está nos ouvindo entender que a gente viveu um primeiro momento no sertão do Pernambuco, não é? De 2016 a início de 2020, e agora nós estamos vivendo um segundo momento no estado do Ceará, que se iniciou no início desse ano. Eu entendo que em missões é uma fase que a gente vive de preparação também, não é? E esse começo é sempre o ajustamento, é a coisa que é a engrenagem até se ajustar, não é? E vocês como família passa por isso. E louva a Deus pelo que vocês estão contando. O que acontece? Tem muitas pessoas que acreditam que como família você não tem como sair, ir para o campo missionário, obedecer o ID. Então, eu acho legal a gente, porque a gente olha vocês como um todo, né? Deus chamou a família, vocês estão aí com seus filhos, não é? E deixaram tudo. E nessa parte, a gente está até, eu estou bagunçando aqui a sequência das perguntas, mas essa questão de pandemia, a gente vê que missões não para, porque 2020 vocês estavam aqui, mas vocês não estavam parados, vocês estavam aguardando numa fase preparatória para estar e conseguiram viajar, tudo foi liberado, mesmo em pandemia. Então, às vezes as pessoas realmente em missões acostumam ouvir um lado de dificuldade e tudo mais, e aí já é um ponto para dizer, não vou, não é para mim. Deus tem o chamado, né, especial para aqueles. Muito obrigada, acho muito legal. E tem mais perguntas aqui para vocês. Como é que a gente... Tem. Assim, antes de ir para a próxima pergunta, que é bem interessante, só para a gente, assim, se situar geograficamente. É perto... Isso. Aí onde vocês estão, Juazeiro do Norte, é perto... Juazeiro do Norte é conhecido como a capital do sertão, ou uma metrópole do sertão. Certo. Fica a 500 e poucos quilômetros de Fortaleza, beira 600 quilômetros de Recife. Então, é como se fosse um polo comercial do sertão nordestino. Então, não é na capital, é bem longe da capital, é sertão nordestino. No entanto, é um polo sertanejo. Foi onde concentrou-se o comércio,
O turismo religioso aqui é muito forte devido ao Padre Cícero, Sim, não é? É conhecido como o segundo maior ponto turístico do Brasil, religiosamente falando, só pede para Aparecida do Norte. Então, Juazeiro do Norte é conhecido aqui como a região do Cariri, onde fica Crato, cidade de Crato, cidade de Barbalha, tem Caririaçu, tem Milagres, Iguatu, tem essa série de cidades, mas fica a 500 quilômetros da capital Fortaleza. E faz divisa com outros estados, né? Faz divisa com Pernambuco, com Piauí também. Fica então... uma tríplice divisa, muito próximo aqui. É um ponto bem estratégico, missiologicamente falando, porque você consegue descer nos povoados, que é um dos objetivos principais do movimento nacional. Sim. Nós sabemos que os sertanejos estão estatisticamente entre os menos evangelizados no Brasil, né? Que é onde vocês estão. A gente quer saber sobre esse projeto também que vocês estão envolvidos. E antes disso, veio uma pergunta agora que não estava no nosso script, mas assim, as igrejas que vocês têm aí, como que é a porcentagem de igreja em relação à população de onde vocês estão? Não é? A nível de igreja, de evangelho, como que Hoje tem aproximadamente 200 igrejas na cidade do Juazeiro do Norte, evangélicas. Aqui tem aproximadamente 270 mil a 300 mil habitantes. Uau. Então, eu não sou muito bom de matemática, mas vamos colocar aí 12 igrejas para cada 50 mil, não? Por aí. 30, 40 mil, quem sabe? Aí a gente tem duas visões nesse sentido. Tem um grupo, como a gente trabalha com os pastores, por isso que eu vou falar dessas duas visões. Existe um grupo de pastores e líderes que acreditam que Juazeiro do Norte é uma cidade que já tem bastante igreja. Dado os dados de 10 anos atrás. Teria ali 20 a 30 igrejas 10 anos atrás. E existe um outro grupo, então, que acredita que Juazeiro do Norte comporta ainda mais igrejas porque acaba sendo um polo, um centro, onde a partir de então essas igrejas alcançam os povoados. Então, como é que eu tenho visto isso? Eu vou colocar aqui um pensamento meu. Eu penso que tem igrejas razoavelmente aqui em todos os bairros. Eu creio que as igrejas que já existem em Juazeiro do Norte, elas fazendo um bom trabalho, elas conseguem atender a demanda da cidade. Não significa que não há espaço para nenhuma igreja, porque de fato Deus ele pode direcionar pessoas a fazer isso. Mas eu penso que a gente pode começar a atacar um pouquinho mais as subcapitais sertanejas. Por exemplo, pega ali uma cidade de Caririaçu, que é menor que Juazeiro, e a partir dela já alcança e ataca ali os povoados mais próximos. Ou então os povoados próximos de Juazeiro do Norte. Então, no modo geral, eu acredito que se as igrejas que já estão aqui continuarem fazendo um bom trabalho, a gente consegue atender a demanda da cidade. É lógico, sem fechar a porta para nenhum grupo que queira também, porventura, desenvolver algum trabalho. Sim. Hoje, como que está a nível de pandemia? Estão abertas as igrejas? Ou aí, como que está essa situação que nós aqui na Baixada Santista estamos vivendo, né? Um lockdown ainda, agora fase emergencial. É uma pergunta importante. Eu espero não ser controverso e nem ser politiqueiro na minha resposta. Mas vou falar como eu tenho Depois pensado. Depois eu deixo a Margarete perguntando. Oi? Não, é uma pergunta importante. E ela é bem contextual. Juazeiro do Norte é uma das poucas cidades no Brasil, pelo menos que eu conheço, se vocês conhecerem alguma, vocês podem me dizer, que conseguiu uma lei municipal para funcionar a essencialidade da igreja. Então, em Juazeiro do Norte, as igrejas, templos e religiões conseguiram aprovar uma lei junto à prefeitura, tendo como os cultos religiosos essenciais. Então, a gente não tem dificuldade de cultuar e de fazer os cultos, ainda que com as restrições ou com as medidas. Mas tudo foi politicamente correto. Que a OMEC, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos do Cariri, conseguiram. Eles se reuniram, como nós, né, na verdade, eu faço parte também. Nós nos reunimos e, então, protocolamos junto à prefeitura, um vereador atendeu o nosso pedido e então o prefeito sancionou a lei.
Agora veio a lei, então, do ministro do STF, que só calçou aquilo que a gente já estava vivendo. Sim. Então, a gente não tem mais, juridicamente falando, problema em participar dos cultos presenciais. Glória a Deus. E uma outra informação. Sim. Aqui, a politicagem é a mesma. O governador do estado do Ceará, ele é petista, com todo respeito a um ouvinte ou outro aí que possa ser. Sim. Ele tem essa política que a gente tem entendido que em alguns momentos elas são um pouco abusivas. Sim. E então, por isso que eu disse que glória a Deus, porque Juazeiro do Norte conseguiu uma lei municipal para funcionar. É verdade, é verdade. Ontem nós tivemos um movimento de oração, a gente está saindo toda segunda-feira, e ontem nós fomos justamente em frente à Câmara dos Vereadores, que isso. A igreja precisa conhecer, como você fala, não é fazer política, mas nós precisamos conhecer até onde nós como igreja somos uma força, e politicamente você ter e viver o que nós temos por direito, e o direito Sim. de ir e vir, o direito de cultuar, né, o direito de estar realmente servindo ao Senhor, e a igreja, as pessoas estão procurando a igreja está fazendo trabalho social, a igreja está atendendo aquelas pessoas que estão depressivamente se autodestruindo, se entregando a remédios e tantas outras coisas, à beira de suicídio. Então nós estamos num plantão aqui, nós, por exemplo, a PNL e outras igrejas estão no horário administrativo para atender quem for necessário, mas infelizmente o STF ainda está em discussão, diz que quarta-feira vai ter uma outra lei, nós estamos em oração e vamos nos posicionar em nome de Jesus, mas glória a Deus, porque a gente conhece Juazeiro já nesse sentido, né, da terra aí, muito religiosa, e é uma frente missionária, e nós louvamos a Deus por todos esses seus esclarecimentos. Não sei se a gente tem perguntas também eu gostaria pelo de saber Facebook. um pouco mais sobre o projeto. Sim. Como o nome desse projeto, como que funciona, se de repente, né, alguns dos nossos ouvintes que já estão aqui pelo Facebook colocando Sim. algumas mensagens, né, se interessarem, estar indo, como que funciona tudo isso, Alexandre? Ótimo. Passa pra gente. Eu estava aguardando ansioso essa parte. Então, vamos. Vamos até o final do programa falando do projeto agora. Olha só. Sim. Hoje nós fazemos parte do Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. Uhum. Eu vou contar rapidamente como nasceu o movimento e já explico um pouco Sim. melhor qual é a funcionalidade do movimento. Sim. O projeto nasceu a partir do Ministério, a Associação Evangelística Visitação de Deus, que é liderado pelo pastor Jonathan. O pastor Jonathan é aquele mesmo que fundou o Vale da Benção, ali em Araçariguama, em São Paulo. Pastor Sim. Jonathan... Fundador da Missão Antioquia, Vale da Benção. Da Missão Antioquia, isso. Uhum. Então, é um homem que tem um legado missionário, né? Tremendo, e Deus então deu uma direção para ele fazer a visitação de Deus. Essa visitação de Deus, em conjunto com uma igreja local, ele vai na cidade, fica ali na cidade uma semana, fazendo visitas de casa em casa, orando pelos enfermos, curando os enfermos, e assim apresentando Jesus. É um evangelismo com poder. Amém. E Deus, no ano de 2006, me parece, começou a falar ao coração do pastor Jonathan sobre uma mudança ministerial que ele viveria. E essa mudança se consolidou quando ele ouviu Deus dizendo para ele vir para o Nordeste, o sertão nordestino. E é importante especificar, porque existem dois tipos de Nordeste. Existe o Nordeste capital, que é aquele Nordeste bonito, que a gente conhece, né? As praias, o litoral. E existe o Nordeste sofrido. Um dado estatístico muito importante, o sertão nordestino, ele contém aproximadamente 46 milhões de pessoas. Então, são pelo menos 5 países da Europa juntos. Sim, verdade. E quando Deus começou a direcionar o pastor Jonathan para o sertão nordestino, ele veio fazer visitas com um grupo, fazendo a visitação de Deus, que era esse evangelismo com poder. A partir dessas visitas, o pastor Jonathan percebeu que ele iria fazer uma boa ação, uma boa coisa, um evangelismo. No entanto, seria muito devagar com as visitações na cidade.
foi nesse inteirinho, nessa perspectiva, que ele recebeu de Deus a direção de desenvolver o movimento nacional. E uma explicação que eles dão, que eu gosto muito, para ficar dinâmico, eles dizem que visitação de Deus, que é um ministério de evangelismo, com poder, com oração, ele vai como que tanques de guerra numa batalha. E o movimento nacional é como que se fosse os caças, eles vão mais rápido e mais longe. Então, qual é o papel essencial ou fundamental do movimento nacional, que nasceu a partir da visitação de Deus? É a gente mobilizar o Brasil. Sim. Em essência, é isso que o movimento nacional faz. Ele movimenta e estimula as igrejas, os pastores, empresários e líderes do Brasil e os encorajam a considerar o sertão nordestino como um campo missionário prioritário. Certo. Então, a gente, por exemplo, entra em contato com missões, ou com igreja, ou com os pastores, ou esses pastores entram em contato conosco, e a gente começa a alinhar conversas, e a gente cede, então, um espaço na base que a gente tem como um ponto de apoio logístico, a gente cede informações e estatísticas para esses pastores, líderes, igrejas que querem implantar uma igreja. Então, veja, o movimento nacional, ele não tem o objetivo de implantar igrejas necessariamente, mas ele estimula pastores e líderes e igrejas a que façam isso, desde que creiam e confessem Jesus Cristo, não é? Então, como que a gente faz essa mobilização? Então, o objetivo central, mobilizar. Agora, como a gente faz essa mobilização? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui com vocês, e a gente já agradece a oportunidade, é mobilizar esses nossos ouvintes para que eles conheçam o sertão nordestino, ou ao menos considerem. E a gente não diz assim, venha pro sertão, ainda que de vez em quando eu faço. Viu? De vez em quando eu faço, não, venha logo. E deve ter quem se oferece. Quando que eu posso ir? Já passou, já está aberto, dá para entrar. Tem momentos que a gente faz isso, mas a gente procura pelo menos provocar a pessoa a considerar diante de Deus. Sim. Olha, considere. Sim. E a partir, então, desse considerar da pessoa, entra, então, talvez na próxima pergunta, que é como que uma pessoa pode fazer parte, né, do movimento nacional, ouvir, talvez, às vezes a pessoa quer investir um tempo, um período de férias. A gente tem hoje a capacidade básica de receber essa pessoa que quer vir e dar um apoio temporário para ela. Por exemplo, a gente tem espaço para acolher, para dormir, a gente consegue ceder uma refeição, coisa simples, é lógico, nada muito sofisticado, mas por um tempo. Mas quando a pessoa vem para ficar mais de um mês, a gente sugere que ela venha com sustento próprio, sugere que ela alugue aqui uma casa, um apartamento pequeno, coisa básica também, para que ela possa desenvolver a vida dela. Vindo com sustento, ela pode ficar um pouco mais tranquila também, porque a nossa demanda financeira aqui também é dada ou suprida por ofertas. Então, como a gente também tem passado por momentos difíceis, né, financeiramente, hoje a gente não consegue se comprometer com o sustento integral do missionário. O que a gente pode fazer é sempre apoiá-lo nas questões básicas. Então, a pessoa entraria em contato conosco. Eu estou debaixo da liderança do pastor Jonathan, estou debaixo da liderança do pastor Hélio também. O pastor Hélio é o coordenador da base, né? Eu sou adjunto do pastor Hélio, estou aqui contribuindo com ele. Então, essa pessoa entra em contato conosco e a gente avalia cada caso, né, cada pessoa. Mas, de antemão, a gente não dificulta muito os processos. Entendendo que, às vezes, tem pessoas que são aventureiras, que se aproveitam. A gente entende esse contexto. No entanto, o que a gente tem aprendido e percebido nesses poucos anos no sertão? Muito dificilmente, não é que não aconteça, mas muito dificilmente um aventureiro quer vir para o sertão nordestino. Não é? É verdade. Então, a gente parte do pressuposto de que, de fato, é Deus que está enviando. E, a partir de então, a gente inicia as tratativas, conhece e tudo mais. Então, basicamente, a gente, enquanto movimento, mobiliza o Brasil para que o Brasil considere o sertão nordestino como um campo missionário. E, em segunda instância, de que forma a gente faz isso? Utilizando as mídias, dos contatos pessoais, promovendo congressos. A gente divulga muita informação sobre o sertão nordestino. A gente promove a oração a despeito do sertão e por aí vai.
Uau, muito bom. A gente, você falou no ponto de oração, né, de intercessão. Então, a gente tem uma pergunta aqui, eu creio que você já respondeu, né? Quer ler, Margarete? Acho que ele não chegou a falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui que estão fazendo. Opa, cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Aqui, ó. Qual estratégia Deus deu para vocês, já que o povo aí acredita nas imagens? É uma das pessoas que está... Vânia Caldas está perguntando para a gente, né? A Zélia está fazendo mais um comentário aqui, né? Que a Zélia... eu conheço por sonho, mas nunca fui lá. Sonhei que tinha ido lá e contei meu sonho como que era para uma missionária que ia. E ela me falou que irá assim mesmo, como que o lugar é assim mesmo como Deus mostrou. Glória a Deus por isso, né? Uau. Mas atravessa a Macedônia e vem. É isso aí, né? Então aqui a Zélia está se convidando para ir visitar essa família. A Zélia conhece a sua mãe, é do grupo de intercessores, né? Amiga da gente, da Araci também. E está se oferecendo aqui, a Zélia. Eu quero conhecer esse lugar. Bem, o espaço tem. É, isso aí. Então, estamos de volta. Boa tarde. Então, Alexandre, ficou a pergunta aí, né? Que a Tânia fez para você no finalzinho do último bloco. Você pode estar... Vânia, né? Que fez pela rede social. Foi a Vânia? Vânia, isso. Vânia, obrigado pela sua pergunta. Sim. Foi uma pergunta muito oportuna. A gente aqui tem a estratégia principal, enquanto movimento, é uma estratégia de oração e intercessão. E, de fato, não é clichê. O Movimento Nacional e Visitação de Deus, eles são bem trabalhados e fundamentados debaixo da oração. Um dos carros-chefes, ou o braço-chefe principal aí, daquilo que a gente chama dos bastidores ou da administração, é a oração e intercessão. E por que a gente tem crido que a oração intercessória é uma estratégia e não só uma forma de fazer debaixo da direção de Deus? Porque a gente crê que pela oração e pela intercessão, tudo mais pode acontecer da maneira que o Senhor direcionar. Amém. Então, basicamente, nesse tempo de pandemia, a gente tem tido dificuldade de promover eventos públicos ou de apoiar igrejas mais fortemente ou publicamente. A gente não tem conseguido necessariamente fazer essas programações maiores. Mas de segunda a sexta, nós estamos na base missionária, orando e intercedendo pelos pedidos, pelas cidades, pelas igrejas. E os nossos pedidos, eles estão sempre voltados para a evangelização do sertanejo. Então, vou dar um exemplo daquilo que eu quero dizer. A gente acabou de comprar um micro-ônibus que funciona para fazer o que a gente tem chamado de expedição de oração. A gente sai de Juazeiro do Norte e a gente anda alguns estados do Nordeste, no sertão, orando e intercedendo nas cidades, né, nos pontos estratégicos dessas cidades. Certo. E essas orações intercessórias que a gente considera uma estratégia de guerra espiritual, porque enquanto a gente ora nas cidades, nos pontos estratégicos, a gente está regando o céu de oração, facilitando assim na guerra espiritual o envolvimento das igrejas do Brasil nesses lugares. Então, Vânia, só para eu ser um pouco mais claro assim, uma estratégia que não tem falhado e a gente não deixa de desenvolver desde o início do projeto, até mesmo antes de eu chegar, é a oração intercessória. Nós temos aqui na base missionária pelo menos 2 missionárias intercessórias. O objetivo principal delas na missão é interceder. Elas fazem outras coisas, mas a essência da missão delas é a intercessão. Então, a gente tem a intercessão como uma estratégia, como também a própria arma de guerra. Então, a partir da oração, por exemplo, a gente agora está preparando um bazar. Nesse bazar, a gente, com as medidas, com os protocolos e tudo mais, a gente vai aproveitar para entregar material evangelístico. Não é? A pessoa vai vir, vai comprar ali uma peça de roupa de R$2 e a gente vai aproveitar para evangelizar. Uma outra estratégia de uma ação que a gente desenvolveu agora, há 15, 20 dias atrás, ali em Natal, na Paraíba, foi a entrega de filtros de barro. Aqui o pessoal usa muito filtro de barro ainda. Então o pastor Heraldo, que é o líder da missão Coração Nordestino,
Veja, a gente então linka as missões. Certo. A gente não levanta só a bandeira do movimento. Sim, é o o reino movimento de só Deus. mobiliza. Então, toda missão que atua no sertão nordestino, a gente faz aliança, desde que sejam pessoas sérias. Então, a gente estava aliançado agora com a missão Coração Nordestino, onde a gente entregava filtros de barro e, em entregando esses filtros, a gente oferecia a água da vida para essas pessoas nos povoados, no sertão. Certo. Então, eu estou contando aqui pelo menos 2, 3 estratégias que a gente tem utilizado agora no tempo de pandemia, né? A oração intercessória, a gente está falando também do bazar e a entrega dos filtros, que são ações que não precisam necessariamente de aglomeração. A gente pode ter um grupo menor e ir ali na casa da pessoa, ali no vilarejo, num povoado. Certo. Você falou do ônibus, do micro-ônibus que vocês estão, e uma pergunta também dentro do nível de intercessão e batalha espiritual, vocês vão em pontos estratégicos da cidade ou vocês descem? Qual o número de pessoas, né? Um ônibus, um micro-ônibus, a gente sabe, deve ser 20 pessoas mais ou menos, eu avalio, né? Vocês fazem caminhada, como que vocês fazem quando vocês descem no ponto da cidade? Até para quem está ouvindo a gente, porque o que acontece é uma estratégia e um trabalho missionário contextualizado que vocês estão fazendo. A gente do lado de cá, quando fala de intercessão, a gente já lembra do culto e os irmãos com a mão levantada. Desculpa quem estiver me vendo, mas assim, muitas pessoas é o que tem, não é? Muitas vezes. Eu particularmente, é muito Tânia, pessoal, quem me ouve ou me conhece de perto sabe, quando alguém está intercedendo, eu já fico, não precisa levantar a mão, ficar com a mão levantada o tempo todo, porque você vai dar uma aula, eu dou aula de batalha espiritual às vezes, então as pessoas estão junto com a gente ministrando e ficam os intercessores para nos auxiliar, então eles vão ficar 1 hora com a mão levantada, então eu falo, olha, por mim você pode sentar, pode interceder sentado, porque o que vale para mim é você estar intercedendo, né? Sentado, em pé, pulando, mas está intercedendo. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta que está vindo agora e depois tem outra. Até porque também, Tânia, principalmente, né, na questão do contexto deles, eu acho que eles não podem até nem fazer muito, né, que as pessoas têm que ser uma coisa bem discreta, né? Por isso que eu... Dependendo do lugar onde eles... Por isso que eu falo que eu entendo que é algo contextualizado que vocês estão vivendo dentro dessa estratégia de intercessão. Então, eu vou deixar a Vanessa responder. Legal. Tudo bem? Legal. Geralmente, quando se chega numa cidade, a gente ora na entrada logo dela. Né? Ah, tá. Assim que nós já entramos, ou vê uma praça que é próximo da entrada, e ali nós ungimos, né, consagrando a terra daquele lugar ao Senhor. Amém. E temos momentos de intercessões. E assim, tem momentos que chega pessoas para perguntar, né? Como você falou, às vezes tem que usar de estratégia, e a gente está falando que nós estamos indo abençoar a terra deles, né? Que é uma forma onde também a gente cativa o coração deles e vai intercedendo. E passa um tempo, se a gente sabe que tem a prefeitura ou um lugar importante da cidade, a gente se entende naquele momento, e aquela cidade específica, né? A gente percebe algo que precisa de uma oração em tal área, nós vamos... Ou até mesmo, por exemplo, como aqui a falta de água é grande, a gente vai nos pontos onde fica ali a caixa d'água, onde fica o açude ou o próprio barreiro, onde armazena a água da cidade. E o pessoal às vezes reclama, faz anos que não tem chuva, faz anos. A gente tem muitos testemunhos de cidades que passaram e logo em seguida choveu muito. Sim, então são orações específicas, né? E é interessante porque cada lugar a gente percebe algo, um discernimento específico, né, do Senhor mesmo. Né? Então, não tem como a gente dizer que todos os lugares são da mesma maneira, as orações, né? Porque cada lugar é uma maneira específica que o Senhor quer tratar naquela cidade. Mas sabe uma coisa, pastoras, que a gente percebeu que deu muito certo aqui, não sei como é que é para vocês, nos campos que vocês já passaram, a gente já não chega mais dizendo assim, ó, nós podemos orar, ou... Nós já chegamos a dizer assim, ó, nós vamos orar e abençoar você. Amém. A gente percebe que o pessoal não rejeita, porque a gente vai nas casas, às vezes na praça ou no evangelismo individual, a gente entende que às vezes tem que ter um jeito de chegar, de fato. Mas a gente percebeu que todas as vezes que a gente chegava meio que pedindo, a pessoa, não precisa. Agora, das vezes que a gente chegou assim, ó, não, eu vim abençoar a sua casa, eu vim abençoar a sua cidade.
Isso, a gente já chegou pra frente, aí não dá nem tempo da pessoa. E quem não quer receber uma bênção de Deus, né? Sim, então eles abrem o coração e falam, é bênção de Deus, então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Isso tem dado certo aqui. Sim, glória a Deus, realmente. Eu não sei se tem mais perguntas que a gente está conversando, eu nem olhei aqui a rede social, vocês que estão ligados aí, se a gente tem mais perguntas. Eu tenho mais uma. Como que... Já tô me atravessando aqui. Brincadeira. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não, eu gostaria, assim, a Vanessa, ou vocês passassem pra gente... o contexto aí das mulheres, o envolvimento, não é? A gente está vendo vocês como casal e como que a gente pode estar orando por vocês especificamente. Essa é uma das coisas que eu gostaria de ouvir. E uma outra, né, é que eu vi uma live também do pastor Jonathan dos Santos e ele falou sobre cartões de oração que a gente pode obter. Que eles fizeram inicialmente de 30 cidades as mais necessitadas do sertão, mas que na verdade depois fizeram um cartão com mais 30, então são 60, isso. Que vocês falassem para a gente, dessem um panorama a respeito dessas cidades aí do Nordeste. Você já falou no começo da live, mas mais para estar resumindo sobre isso, que quem está nos ouvindo ficar também, continuar informado, né? E como que a gente pode estar orando especificamente, como que vocês orientam para estarem cobrindo vocês de oração nesse sentido. A Vanessa então responde essa primeira parte da questão Fala da mulherada. Né? Tem um monte de mulher que eu já vi aqui comentando, tenho quase certeza que devem estar... me servir, né? Então, assim, é bem desafiador mesmo, porque as mulheres aqui, como em todos os lugares, né? Mas aqui, por causa do machismo, aquela pressão do homem, as mulheres têm a alma muito ferida, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente precisa estar carregado do amor mesmo de Jesus. Todos os aspectos. Demonstrar esse amor nos mínimos detalhes, onde elas são constrangidas, né? E o amor cura. Então, as mulheres que têm o desejo de vir servir, de saber um pouco mais, elas precisam realmente entender, eu estou indo para doar o amor de Jesus, porque é uma terra muito necessitada do amor. Né? As pessoas são muito carentes mesmo, em todos os sentidos. E eu vivi experiência aqui com tantas mulheres com coisas simples. Uma coisa simples de você ir fazer uma escova no cabelo de uma mulher. E ela se sentir tão tocada por isso e falar assim, alguém está se preocupando comigo. Né? Alguém está olhando para mim, além de trazer o evangelho, levar Jesus, né? Olha para mim como mulher e vê as minhas necessidades, aquilo que eu preciso. Então, uma das coisas que até eu orei muito, falei, Senhor, que eu possa emanar o amor do Senhor em todos os aspectos para essas mulheres serem tocadas pelo Senhor. E uma das estratégias que eu orava, e eu falava, Senhor, me ajuda a não chegar já, sabe? Às vezes a gente quer evangelizar, querendo colocar Jesus na cabeça das pessoas, forçar as pessoas a isso, e elas se fecham. Sim. Quando, na verdade, a gente precisa ganhar a amizade da pessoa, ter um momento de mesa com ela, né? E assim demonstrando esse amor, e a vida dela vai sendo transformada porque ela vai ver esse amor de Jesus nas nossas vidas. Então, para você, mulher, que quer vir servir aqui um dia no sertão, venha carregada do amor de Jesus em todos os aspectos, porque o que essas mulheres aqui precisam é realmente do amor, de ser suprida nas suas carências, tanto emocionais, físicas. E eu sei que Jesus tem feito isso aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ser então bem breve aqui, que eu sei que nós estamos acabando o nosso horário. Em relação aos cartões, os primeiros 30 foram as 30 cidades com o menor índice de evangélicos. Esse foi o critério central do primeiro jogo de cartão. O segundo jogo de cartão, ele também está associado às cidades menos evangelizadas, mas já tem aquilo que a gente tem chamado de cidades polos. Abaixo de Juazeiro tem aquelas cidades um pouco menores que pode servir também de polo. Então a gente pensou, o pastor Jonathan pensou nos jogos de cartão pelo seguinte motivo: era uma forma de mobilizar o Brasil ou de mostrar o sertão para o Brasil.
A gente ainda tem aqui alguns desses jogos, né? Depois pode entrar em contato aqui com a Vanessa. A gente pode elaborar uma maneira de enviar aí alguns jogos de cartões para vocês. Os digitais agora, né? O pessoal até parece que está com digital, eu só não tenho acesso agora a ele, né? Tá. Então, e esses cartões, eles funcionam basicamente para passar as informações sobre essa cidade e encorajar as igrejas, os ministérios de intercessão a orarem, intercederem por essa cidade. Então já tem os pedidos específicos com os dados de habitantes, ali a crença da cidade, aquelas informações que a gente julga mais importante. Então, em essência, os jogos de cartão foram feitos para a gente, então, disseminar essas cidades ou o sertão nordestino por todo o Brasil. Certo. Muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui. Acho Nós que estamos nos nossos últimos 5 vai minutos. dar tempo, né? Dá tempo. Nós temos 5 minutos para fechar, dá tempo. Leandro Guedes está assim, dá tempo. Ó, o Leandro falou que conhece você, Alexandre. Não sei se você lembra dele. O Leandro é um amigo nosso. Aí, Leandro. O Leandro, ele ensinou muita gente ali, agora nessa época de pandemia, na CBP, com a técnica dele, né, de áudio, som. Aí, ó. Leandrinho, nosso parceiro, é meu neto na fé. Tem uma pergunta aqui. Falando isso. Vocês têm algum projeto na área da educação cristã no departamento infantil, futuramente? Então, existe um projeto chamado Nova Geração, que é um braço do Movimento Nacional para as crianças, não é? E esse projeto ele já está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado. A gente tem um trabalho nas escolas, nas casas, mas devido à pandemia, de fato, ele está um pouco mais parado. Só que tem um planejamento para o primeiro congresso de evangelização infantil, agora em setembro desse ano. Sim. A gente está trabalhando no desenvolvimento desse congresso. A gente ainda só não divulgou e não colocou especificamente a data, como será, porque a gente está esperando só um pouco mais toda essa situação nacional da pandemia, como é que vai ficar. Mas já está, então, na nossa pauta. A gente tem trabalhado esse programa para esse ano ainda fazer um congresso esse congresso não é para crianças, na verdade é para capacitar os líderes para a evangelização das crianças no sertão nordestino. Sim. Então, respondendo a pergunta, nós temos um braço do movimento que é o Nova Geração. A gente trabalha com as crianças nas escolas, nas casas e nos sítios. E a gente está promovendo agora o primeiro congresso para capacitar líderes para evangelizar as crianças do sertão. Então já existe um pensamento, né? Já existem trabalhos sendo feitos também, e a gente apoia também algumas missões que trabalham com crianças, usando, por exemplo, a educação, a alfabetização como meio de evangelismo. Tem aquilo, não sei se vocês já ouviram falar no projeto PEP, que é uma espécie de escola também, no contraturno do aluno. Então, existem alguns grupos que trabalham aqui também no sertão com esses projetos. A gente procura apoiar. Bom, estamos chegando ao final. Passou muito rápido, né? Passa rápido, com certeza. Nós vamos nos organizar e vocês voltam aí para estar conversando, a gente conversando um pouco mais. Vamos estar acompanhando, que Deus esteja levantando intercessores para vocês. A gente sempre termina com uma meditação da palavra, e essa manhã eu falei sobre oração na nossa devocional também, live, e eu gostaria de lembrar, não é, Abraão que permaneceu na presença do Senhor, né, e teve a sua oração respondida. Então, que a gente lembre sempre de vocês. Eu desafio nossos ouvintes e fica o contato. Vocês querem deixar link ou rede social, ou como que as pessoas podem estar em contato com vocês, ou através do projeto? Quer deixar pra gente o contato? Tem o Instagram do movimento, Movimento Evangeliza Sertão. Ali a gente divulga, né, as ações, tem tido ali aquilo que é importante para nós nesses últimos dias. Tem também o site, movimentoevangelizasertão.org. A gente está trabalhando no site, dando uma atualizada nele, né? Como essas demandas assim pararam um pouco, ele não está tão atualizado, mas ali tem as informações necessárias para a pessoa que quiser acessar. E se talvez quiser também o nosso pessoal,
Vanessa Silva, com W, e Alexandre Silva também. E aí a gente também pode dar algumas informações melhor. Ai, que joia. Então fica aí, o pessoal, vamos estar entrando em contato. E a pergunta ficou, né? Você fez a pergunta para ele? Do departamento infantil. Departamento infantil. Olha, eu tô ficando velha aí, tá vendo, gente? Gente, nós vamos orar. Depois da oração, a gente vai ao sorteio, né? Tudo digitalizado. Para isso, a gente tem aqui nossa amiga. Vou pedir a pastora Margarete para a gente estar orando. Orando? Amém. Amém. Abençoando essa família linda. Amém. Amém. Seus filhos estão por aí? Estão. Estão em aula. Uma está em aula, o outro está aqui se arrumando que vai para fisioterapia. Amém. Quer que chame algum? Quer que chame? Não. Se tiver, Deixa à vontade, mas a gente vai estar orando. Quer que chama, Tânia? Não, fica à vontade. Que tu vai estar se arrumando aí, tá na lida, não Vem cá, combinamos, Andreus e Enzo. Quem tá mais pertinho aí? A Vitória tá em aula lá no tá em quarto. aula, sim. Andreus e Enzo. Vanessa, eu me comprometo, você Rogerinho. vai receber um kit aí, viu? Quando tiver indo alguém, pode mandar um zap Marcela, lá então pra foram abençoados com esse kit da Natura. Isso. Né? A bênção. Olha aí as crianças. O Andreus, quem é Andreus? Quem é o Andrews? Aí o Andrews é o mais velho. Boné. Tá com E 15? aí? O Enzo é o mais novo. E aí, Enzo? Andrews tá com Ela quantos falando anos, Andrews? contigo. Olá, Andrews. Vamos estar orando por vocês. Fala, Não? tudo bem? E aí? Quantos anos você tem, Andrews? Eu tenho 15. E o Enzo? 8. E a Vitória? A Vitória tem 15 também. Que bênção. Aí os ouvintes devem estar pensando assim, nossa, que história estranha, 2 filhos de 15. Aí é uma outra Vai conversa. precisar de uma outra entrevista para contar o testemunho. Então tá. Amém. É bom que fica na curiosidade. Vamos Com orar. certeza vamos voltar. Obrigada, viu, Alexandre, Vanessa? Foi uma Obrigado bênção. vocês. Obrigada a vocês. Eu ter estado com vocês nessa tarde. Muito bom mesmo. Bênção. Muita gente falando, agradecendo por esse bate-papo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, porque podemos, Senhor, ver, ó Deus, a tua forte mão, Senhor, Sim, sobre Deus. as mãos, sobre a vida, Senhor, do Alexandre e da Vanessa, Amém. da sua família. Verdade. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade Verdade. que o Senhor nos deu nessa tarde de conhecê-los, de conhecer esse projeto tão lindo, Senhor, essa família que tem se disposto, Senhor, a estar ali no sertão, Senhor, no Juazeiro do Norte, fazendo a tua obra, fazendo o teu querer, a tua vontade, Obrigada, Pai. Senhor. Senhor, abençoa a vida do Andrews, do Enzo, da Vitória. Senhor, toda essa família, Senhor, que, ó Deus, os sonhos, os projetos, Senhor, nessa missão que os teus filhos têm feito, Pai, venham ser a cada dia, Senhor, aprovados, ó Deus, fortalecidos, Amém. consolidados, Senhor amado, nesse sertão nordestino, lugar difícil, Senhor, onde muitos, Senhor, não querem estar, mas o Senhor tem levantado o Alexandre, o Senhor tem levantado a Vanessa, e eles estão ali, Senhor, sendo embaixadores, Senhor, estão propagando a tua palavra, estão levando o teu Amém. evangelho, Amém. estão mobilizando, ajudando as igrejas, tão importante, Senhor, esse trabalho que eles têm feito de intercessão, como é maravilhoso a gente ver, Senhor, o movimento no mundo espiritual, as coisas acontecendo a partir de uma intercessão, a partir, Senhor, de uma oração, Pai, que os teus filhos sejam guardados por ti, Senhor, Amém, sem Senhor. as emoções, Pai querido, abençoa, Sim, Senhor, a vida Senhor. da Vanessa com Sim, as mulheres Senhor. ali, Amém. ó Deus, que a Vanessa seja, Senhor, verdadeiramente uma ponte ali, ó Deus, Verdade. sobre a vida dessas mulheres, Senhor, alguém, Senhor, que elas possam sentir o teu amor emanando, transbordando, Pai, a partir da vida da Vanessa, Verdade, Deus. também a vida do Alexandre, Amém. Senhor, dando a direção na missão, em tudo que o Alexandre for fazer, Sim, Pai. Senhor. Obrigada, Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, Amém. que as tuas ricas bênçãos, Senhor, seja sobre a Amém. família deles, seja sobre a vida deles, Pai. Ó Deus, sobre os seus filhos na escola, Senhor, Pai, nas demandas também, Senhor, são adolescentes, precisam também, Senhor, de tantas coisas. Senhor. Trabalha, Senhor querido, no emocional,
Senhor, na vida dessas crianças, ó Deus, dando a direção profissional, Senhor, Também, Senhor. na escola, Senhor, Sim. abrindo as portas, que, ó Deus, os teus filhos, Senhor, descansem em Ti, sabendo que os seus filhos, Senhor, já estão, Pai, com tudo preparado, Pai. Já existe, Senhor, uma escola, uma faculdade, tudo já está preparado, Senhor, na vida do Andros, na vida da Vitória, na vida do Enzo, o melhor, Senhor, o Senhor já preparou na vida deles, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. viu? Amém. Muito obrigada, Amém. viu? Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Amém, amém. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Vanessa. Meninos, dá um beijão na Vitória por nós. Até mais. Até Um mais. abraço, fiquem Tchau, com tchau. Deus. Beijos. Beijo.